Agogo komi aro, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ komi àṣẹ̀ṣẹ̀, onílù máa ṣe sùn lọ, ìfàjà eré ṣànlá gbédè. Agogo komi aro. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. É Cabó. Mais uma vez, estamos aqui para esse bate-papo, para essa conversa, para estes pequenos esclarecimentos a respeito dos orixás, a respeito da filosofia, da teologia dos orixás. Cabe o entendimento, em primeiro lugar, sobre o significado, qual é a abrangência da função desses orixás, do que eles vieram trazer para o mundo, que eles vieram nos fornecer, nos ajudar através dos seus atributos, através das características de suas personalidades. E hoje é um trabalho que nós vamos falar sobre os orixás caçadores, divididos aí em duas etapas. E nesta primeira parte nós vamos falar sobre Ogum. Olha só, né? É o meu orixá de devoção, é o orixá para quem eu devo a minha vida, tudo que eu sou, tudo aconteceu a partir de Ogum, tudo veio a partir de Ogum, desde o momento em que Ogum entrou na minha vida, desde o momento em que eu comecei a ter a minha compreensão a respeito de qual seria o meu papel como discípulo de Ogum e do que Ogum poderia me favorecer em troca disso. Ogum é o orixá do trabalho, é o orixá espalhado pelo mundo, Ogum Alacaie, espalhado pelo mundo. Ogum está em toda parte, né? É muito difícil falar sobre Ogum, principalmente no meu caso, né? Porque, como eu disse, é o meu orixá, é o orixá que rege a minha vida, os meus caminhos e tudo que eu tenho. Então, parece que tudo que eu disser a respeito de Ogum vai ser pouco. Tudo que eu falar a respeito de Ogum não vai ser o bastante da grandeza desse orixá. Do quanto esse orixá é amado em todos os lugares, em território africano, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. É um orixá adorado, né? As pessoas clamam por Ogum, pela proteção, pela bênção de Ogum no seu trabalho, pela presença de Ogum na sua vida. Então, é um orixá presente em tudo, espalhado pelo mundo. Por que espalhado pelo mundo? Porque Ogum é o orixá do trabalho. E tudo exige trabalho. Tudo tem trabalho. O trabalho de se modificar, o trabalho de forjar uma personalidade, de forjar as características negativas, transformando-as em positivas, transformar os acontecimentos ruins da vida em bons acontecimentos, o estímulo, a força motriz, a força motora, executar as coisas. Somente o saber nunca será o bastante, porque nós vamos ter o entendimento das nossas necessidades, nós vamos saber o que nós precisamos fazer, mas tudo precisa ser executado, tudo precisa ser feito. Então Ogum é o orixá que promove, é o orixá provedor deste axé. Fazer o trabalho. Todos os orixás precisaram de Ogum em algum momento. Vários orixás em seus oriquis ou nos itãos Ifá, onde se menciona a respeito da história dos orixás ou de passagens da criação do mundo, da evolução da humanidade. Ogum está presente em tudo, né? Se você vai falar do mito de Oxum, você vai ver que para o nascimento de Oxum e Iemoja, o umbigo da criança que não cicatrizava, foi Ogum quem fez a cauterização, vamos dizer, né? Ogum é quem faz as incisões faciais, né? Para que as pessoas se denominem aí as suas
das suas famílias. Ogum está presente no ritual de passagem da adolescência dos meninos, a circuncisão, né? É feito na forja, é feito pelo sacerdote de Ogum. Então, Ogum está presente na vida de todas as pessoas, devotos ou não. Por isso, essa abrangência e sempre vai estar faltando alguma coisa de tudo que nós podemos falar, de tudo que nós podemos mencionar sobre Ogum. O orixá, que tem 2 facões, o orixá que criou todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento da humanidade. Ogum que criou o facão, que criou a espada, que forjou o metal, que criou as ferramentas agrícolas, que criou as armas de caça, que reuniu os homens, que ensinou os homens, que ensinou a caça, ensinou a arte da caça, ensinou a arte da guerra, a sobrevivência. Então, isso nós estamos falando dos tempos primórdios, só que isso se transporta para o tempo atual, porque nós somos caçadores dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas conquistas. A floresta, o que é a floresta? É o mar do desconhecido. Nós precisamos entrar na floresta. Ogum e os caçadores, para entrarem na floresta, eles se abastecem de amuletos, de magias, são feitos preparos espirituais para que o caçador possa entrar dentro da floresta. Ogum é quem ensinou a arte da caça. E aí nós temos esta característica, a presença de Ogum na nossa vida, nos preparando para a caça dos nossos objetivos, para guerrear. Nós temos que ser guerreiros da nossa vida, das nossas buscas, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas esperanças. A caça primordial, né, valorosa, grandiosa, ela está escondida, ela está oculta na floresta. Então nós temos que trilhar o nosso caminho. Ogum abre o caminho. Como que Ogum abre? O facão, né? Ogum abre o caminho. Ele abre o caminho para que você possa adentrar essa floresta do desconhecido da vida. Onde as sombras, o dia, a noite, os animais, o perigo, faz parte da floresta. E nós vamos entrar nesse habitat, nesse mundo, e nós precisamos de uma estratégia, de um planejamento, de um conhecimento, de uma proteção e, acima de tudo, a vontade, o desejo, o querer. Esse querer, ele precisa da ação. O querer, o sonho, tudo isso que eu falei está aqui na mente do homem. E aqui é onde se cria tudo. Mas para que tudo aquilo que o homem pode imaginar, tudo aquilo que o homem deseja, tudo aquilo que ele sente a necessidade, muitas vezes de algo que ainda nem foi descoberto, mas aquilo, as necessidades, elas acabam gerando as ideias e nós vamos buscar os recursos e as ferramentas necessárias para que nós possamos avançar na vida. Então, Ogum proporciona a ação, a execução da tarefa, você adentrar o desconhecido e desbravar os caminhos da vida. Você tem o destino, você tem uma predestinação, e essa predestinação, ela é um breve roteiro, ela é um objetivo. Só que muitas vezes isso não está claro. Não é? Quantas pessoas não sabem ainda o que elas vieram buscar na vida, o que elas vieram fazer. Quando nós estamos buscando o axé de Ogum, é exatamente para isso, para executar, para fazer o que precisa ser feito. Ogum muitas vezes é chamado de Olojó, o deus do tempo, o orixá do tempo. Por que isso? Porque se você fizer ou não fizer, o tempo vai passar da mesma forma. Então nós buscamos Ogum para que esse aproveitamento do tempo, para que a execução da tarefa, daquilo que necessita ser feito, consiga estar dentro deste tempo de vida. Então nós vamos buscar esse axé para nós podermos nos beneficiar desse senso de aproveitamento
E o aproveitamento é a execução, é fazer o que precisa ser feito. Nem sempre é aquilo que eu quero, nem sempre é aquilo que eu gosto, nem sempre é aquilo que eu aprecio. Nós vamos fazer o que precisa ser feito. Nós vemos isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia. O trabalho é árduo, o trabalho é duro, é difícil, todo mundo trabalha. E você trabalha porque você precisa do ganho, do benefício, do resultado desse trabalho. Quando nós buscamos o axé de Ogum, nós estamos buscando não o desejo, como eu disse, daquilo que, eu gosto de tal coisa, eu não gosto de fazer isso, não vou fazer. Tem coisas que esse querer, ele não entra na questão, é aquilo que precisa ser feito. Então nós temos os rituais, nós temos a busca do axé de Ogum através da ritualística, obviamente, não estou dispensando isso, né? Mas eu estou dizendo que, apesar do conhecimento da arte primordial, da caça, da guerra, da agricultura, de tudo aquilo que Ogum fez, todo mundo sabe, não é? Ogum é aquele que, o metalúrgico, né? Aquele que descobriu o metal, descobriu o ferro e usou o fogo como poder de transformação para isso. Um dos símbolos de Ogum é o fogo, é a força de transformação, transformar aquilo que ninguém sabia para que servia, que era o minério, aquela areia preta, a terra preta do chão, da erosão, né? Que o mito de Ogum diz que ele, depois da chuva, ele foi lá, retirou aquela terra, colocou aquilo no fogo e derreteu aquilo e transformou aquilo em metal. Quais são as ferramentas? A ferramenta é o querer, é o fazer bom uso dos meus conhecimentos, daquilo que eu tenho na minha mente, do que eu preciso fazer. Então eu vou executar um trabalho e eu tenho um esforço. Amanhecer o dia, o começar do dia, as minhas tarefas, executar a minha tarefa, o autocuidado, tudo aquilo que eu preciso fazer, muitas vezes precisa de força. Nem tudo é automático, nem tudo nós fazemos automaticamente com leveza. Nem tudo é com leveza. Tem muitas coisas que nós precisamos fazer nos arrastando, nos forçando. Por quê? Porque precisa ser executado. É essa força interior, é essa garra, é essa luta. É isso que faz com que nós avancemos na vida. Nós estamos em busca de um progresso. Que progresso é esse? É progresso espiritual? É progresso material? Por que o Ogum é ligado à prosperidade? Porque o trabalho que precisa ser executado vai trazer recompensa, a recompensa do trabalho. Ninguém trabalha pela recompensa. Não devemos trabalhar pela recompensa. Eu não posso executar uma tarefa pensando naquilo que eu vou ganhar. Eu tenho que executar essa tarefa porque ela precisa ser feita. A recompensa, ela vem naturalmente pelo trabalho bem feito. Então, Ogum é o orixá que vem e que traz esta bênção. Quando nós vamos para a parte ritualística, nós vamos fazer os sacrifícios, nós vamos fazer as oferendas para Ogum, o que nós vamos sacralizar? As ferramentas, os símbolos de Ogum. A enxada, como eu disse, o facão, o ferro, o metal, o ferro forjado, o alicate, tudo aquilo que é utilizado na forja. Quando são feitos os festivais para Ogum em território Iorubá, é feito na forja, no templo de Ogum, nas cidades que cultuam Ogum, ou nos templos de Ogum dentro das cidades, que todos cultuam Ogum. Então vão ser feitos os sacrifícios, as oferendas e o axé que vai ser produzido, ele vai banhar essas ferramentas que são utilizadas para o trabalho. Aquelas pessoas executam trabalhos com aquelas ferramentas, executavam no passado, nos tempos primórdios. Nós reproduzimos isso na nossa casa. O nosso assentamento de Ogum, ele contém os metais. Ele contém a espingarda, a ferramenta, o agogô,
todos esses utensílios que eu falei, nós pegamos como símbolos e colocamos no nosso assentamento de Ogum, sacralizamos essas ferramentas, porque essas ferramentas, elas vão representar as minhas características de impulso e de força e de busca de soluções. Ogum vai me trazer soluções. Então, o arado, aquilo que Ogum fez de metal para ajudar na agricultura, para a produção de alimento, para que o mundo pudesse se alimentar melhor, em maior quantidade, abençoar mais pessoas com os alimentos. Então eu tenho estas ferramentas como símbolo daquilo que eu vou utilizar para a minha vida. É esse o entendimento. Nós vimos aqui e vamos falar que nós oferecemos inhame para Ogum, a raiz, o símbolo da colheita. Nós oferecemos os grãos para Ogum, os grãos torrados, porque Ogum sai em expedição. Então a expedição é a viagem, é a entrada na floresta, como eu falei. Ogum leva os alimentos torrados, alimentos que não se estragam, porque ele não sabe quanto tempo ele vai ficar na floresta. Então ele carrega isso, são recursos. Nós temos recursos em nós. Como é que nós vamos entrar na floresta da vida? Nós vamos nos abastecer. Em primeiro lugar, nós vamos ter o saber, o conhecimento, os exemplos que os nossos pais, a escola, os amigos, a história, a arte nos deram. Então, Ogum, o que ele fazia? Ele produzia isso, este conhecimento, esta base de conhecimento, com a reunião dos ferreiros, dos caçadores. Quando eles se reuniam, eles contavam as suas experiências, eles conversavam a respeito do seu dia, dos acontecimentos da sua vida, quais eram as suas necessidades, tudo era discutido em grupo. Então, este conhecimento, este saber que era transferido de uma pessoa para outra através das suas experiências particulares, nós fazemos isso da mesma forma, nós reproduzimos isso no aprendizado da vida, com as pessoas, com as escolas, com os livros, com as notícias, com as informações. Nós nos abastecemos de recursos intelectuais, o saber, executamos as nossas tarefas baseadas nas experiências, o que deu resultado vamos fazer melhor, melhor e melhor e melhor, e assim nós vamos caminhando, cumprindo a nossa história na vida, cumprindo esse nosso saber. A parte ritualística do que se faz para Ogum, isso está dentro do saber mitológico, né? De tudo aquilo que a história nos ensina através da liturgia. Nós vamos reproduzir esses atos litúrgicos para nos aproximarmos do axé de Ogum, mas no fundo, qual que é a nossa busca? A nossa busca é uma busca por soluções. Como eu disse, nesses rituais de sacralização dos objetos, de ressacralização dos objetos, porque nós fazemos festivais anuais, né? Então nós sacralizamos, nós imantamos todos esses objetos com o axé, é uma reprodução daquilo que era feito nos tempos primórdios, onde a oferenda de Obi para Ogum, o primeiro pedido era pela paz. Era para que não houvesse guerra, porque a guerra é a perda do tempo, né? Nós vamos parar de produzir porque nós precisamos nos defender. Então, os festivais, o primeiro pedido é sempre pela paz, pela saúde de todos, da comunidade, o saber, né? Vamos em busca desse saber, desse conhecimento, esses caçadores que caçavam leopardos e panteras lá atrás, e nós hoje caçamos o nosso espaço na vida. A música lá do Milton Nascimento, né? Eu, caçador de mim, eu tenho tantas feras dentro de mim que eu preciso caçar, que eu preciso matar, que eu preciso tirar do perigo e trazer para a sombra, trazer para o abrigo, trazer o alimento da minha vida, que eu tenho que pedir para Ogum para poder executar essa tarefa, né?
os relacionamentos, tudo, todos os axés de todos os orixás, eu vou precisar da força de execução, executar as tarefas necessárias. É disso que nós estamos falando hoje aqui, que nós estamos frisando, né? Colocando em cima das características da bênção que Ogum pode dar para a nossa vida. Nestes festivais que eu mencionei, eles até fazem o quê? Durante os festivais, sai um Egungun representando o espírito dos grandes caçadores mortos. O culto a Egungun também é um acesso ao passado, àquilo que foi bom, àquilo que nós buscamos de experiências passadas. Então, em alguns festivais sai um Egungun representando o espírito dos caçadores para que a bênção do saber e do conhecimento desses caçadores já falecidos nos abençoe no dia de hoje, para que nós possamos ter essa bênção, ter esse axé para a nossa proteção, para nos guardar, para nos preservar, né? E aí, os discípulos de Ogum, quem são esses discípulos, né? Tem que ser uma pessoa, o discípulo de Ogum, o devoto de Ogum, tem que ser uma pessoa que minimamente entenda isso, entenda estes conceitos, para que essa pessoa possa executar as tarefas de Ogum, para que eu possa ter o senso de que eu busco melhorar, eu tenho que me aprimorar, nos modificarmos completamente. Isso não vai acontecer, mas nós podemos melhorar passo a passo. O amadurecimento traz melhoras na nossa vida. Nós vamos em busca de melhoras e buscamos o axé de Ogum, porque nós precisamos executar as tarefas que vão nos trazer esses benefícios, vão marcar na nossa vida a faca, né? A marca do destino, as marcas nas palmas das mãos, né? Do destino, do nosso caminho, foi Ogum quem fez. Então, se nós temos uma predestinação, se nós temos uma tarefa a ser executada nesta vida, nós não podemos deixá-la para trás e nós temos que executá-la com maestria, para que nós possamos nos expandir, nos aprimorarmos. Buscamos o axé de Ogum para isso. Então, o devoto de Ogum, ele tem que ter a generosidade, ele tem que ter o bom comportamento, ele tem que ter esta noção de coletividade, para que ele possa passar este axé, este conhecimento, dividir o ganho da sua caça, da sua colheita com as pessoas. A história de Ogum, ela meio que se divide, né, num primeiro momento, nesse momento da criação, das ferramentas, a parte agrícola, né, vamos dizer, a parte da manutenção da humanidade. Depois, a parte do guerreiro. Aí, Ogum, ele, quando ele entra nessa fase do guerreiro, do conquistador, ele ainda sente falta do tempo da agricultura, do tempo do campo, da onde ele conseguia produzir os alimentos, ajudava na produção dos alimentos e fazia a divisão desses ganhos com as pessoas. Então, Ogum é solitário, porque a execução da tarefa, Ogum faz as suas tarefas cantando, com prazer. O solitário aí é no sentido da introspecção, da busca pelo mundo interior, das ideias, e essa roda vai se movimentando, né? O pensar, desejar e executar e fazer as coisas. Então, o devoto de Ogum, ele tem que ter essas características. Hoje, nós temos profissões que se aproximam desse perfil do Ogum, né? Policiais, caçadores, criadores de animais, o metalúrgico, o próprio cirurgião, que usa o bisturi, né? Nós falamos aqui de Ogum que forjou as lâminas que fazia, né? As circuncisões, as marcas faciais, as escarificações. Então, algumas profissões estão ligadas a Ogum, mas Ogum é a tecnologia, é o avanço.
Hoje nós temos um avanço incrível, o avanço da medicina, o avanço das comunicações, o avanço das máquinas, a robótica. Um robô faz uma cirurgia hoje. Então o Axé de Ogum está presente nisso, nesse avanço, nesta movimentação do tempo, trazendo benefícios e melhoras cada vez mais. Ogum é tão grandioso, que ele se divide aí em 7 personalidades, né? Nós podemos falar de Ogum em 7 aspectos. O Ogum Onirê, o rei de Irê. Ogum Icolá, é aquele que se alimenta da navalha, dos cabelos, a navalha que faz a raspagem dos cabelos, a navalha que é utilizada para cirurgias, para os cortes, como eu falei, né? E principalmente para os rituais de iniciação, onde os cabelos são raspados. Então a navalha, Ogum está presente no ritual de iniciação de todos os orixás. Ogum Benambenã, né? O artesão, aquele que se alimenta de madeira, porque nós vamos esculpir a madeira, trazer a história através das esculturas e da arte. E Ogum vai lá e vai fazer um formão lá, que vai passar, que vai entalhar a madeira. É aquele que se alimenta de madeira. O Ogum Alabedé Orum, o ferreiro, né? Aquele que forja o destino das pessoas e que forjou as ferramentas importantes para a nossa sobrevivência. Nós temos Ogum Maquindê, Ogum Caçador, é aquele da arte da caça que nós falamos aqui também. Ogum Alará, o sábio que transforma a terra em riqueza. Ogum Abulesouô, Ogum Onirê, falamos de Ogum, aquele que tira a riqueza da terra. Tira a riqueza da terra, o que é? Trabalhar. Arar, plantar, pôr a semente, colher, plantar novamente. É o trabalho, a terra não produz sozinha. Se nós quisermos alimentar muitas pessoas, nós temos que ter o trabalho da agricultura. E isto nós temos que fazer na nossa vida. Arar a terra, plantar, trabalhar, executar tarefas que nos ajudem a ter a conquista da recompensa do nosso esforço e do nosso trabalho. Ogum Onibodê, o dono dos caminhos. Ogum abre o caminho. Mas você tem que saber o caminho, você tem que saber para onde você vai. A abertura de caminhos, ela não é o suficiente. Nós temos Ogum que nos ajuda, mas a partir do momento em que você decide para onde você vai, qual é o seu destino. Ogum não abençoa o perdido. O perdido tem que saber para onde vai, para que Ogum abra os caminhos e aí você encontre a direção que vai te levar ao encontro dos seus sonhos, dos seus desejos, daquilo que você quer. Tá bem? Então, nós temos essa pincelada aí para a gente entender um pouco do poder desse grande orixá, dessa grande divindade, presente em todos os sacrifícios. A faca está no sacrifício para todos os orixás. Ogum é invocado em todos os sacrifícios. Tudo aquilo que vai beneficiar todos os outros orixás tem a presença de Ogum, porque nós vamos nos utilizar da faca. Então, Ogum espalhado pelo mundo, Ogum, o orixá, é o benfeitor, o benevolente que nos abraça e que nos acolhe e que nos ensina a fazer o melhor da nossa vida. Tá bem? Então, por hoje, nós estamos finalizando esse trabalho, trazendo essa ideia, e agora, num próximo episódio, nós vamos fazer a complementação desse grupo de orixás caçadores que, de alguma forma, estão interligados neste mesmo propósito da caça, da busca, da recompensa e da luta pela vida e pela sobrevivência. Tá bem? Muito obrigado, agradeço a audiência, agradeço imensamente a colaboração, a contribuição e a participação de todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kò mí àṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ onílù máa ṣe sùn.